Já pensou em aumentar a sua produtividade no trabalho na hora de você se conectar nas suas databases? E principalmente, evitar aquele velho update, aquele velho delete no ambiente errado? Então vem comigo que o vídeo de hoje pode te poupar muito tempo e pode te salvar de situações perigosas. Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer e atualmente trabalho com análise e engenharia de dados na Europa. E fala sério, galera, no mundo de hoje, produtividade é tudo. Ninguém quer ficar perdendo tempo com bobagem. Fora que se você trabalha em um banco de dados corporativo, provavelmente você precisa lidar com mais de um ambiente, como stage, desenvolvimento, produção. E se você é consultor, então nem se fala. A quantidade de instâncias e de databases que você se conecta deve ser imensa. E nesses casos, é muito comum se confundir e executar comandos em ambientes errados. Eu já vi muito isso acontecendo. Inclusive, eu já fiz isso. Mas com você pode ser bem diferente, hein? Porque o que eu vou te mostrar aqui vai melhorar e muito a tua produtividade e vai te ajudar a identificar facilmente onde você está executando seus comandos. Tudo de uma maneira muito simples e muito visual, que no final das contas é o que importa. É a gente bater o olho e saber onde a gente está executando aquele comando, e se é no ambiente certo. Mas antes, me conta aqui embaixo nos comentários. Você já executou algum comando em algum servidor que não deveria? Pô, fala sério, eu sei que já. Deixa aqui embaixo nos comentários e já aproveita para se inscrever no canal e ativar, é claro, o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Pior que você não usar, o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje é você não estar inscrito no canal. Pô, faz isso não, cara. É de graça, vai ajudar demais o canal. Dá essa força aí pro canal, se inscreve e não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Dentro do Manager Studio existe uma opção muito pouco conhecida e muito pouco utilizada chamada servidores registrados. E é através desse carinha que nós vamos resolver muitas coisas, muitos dos nossos problemas. Então bora lá para a tela do computador para eu te mostrar como configurar e como usar esse cara. Bora lá. Galera, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhado com vocês para a gente ver como que a gente configura, como que a gente usa esses servidores registrados e principalmente como que isso vai te ajudar aí no seu dia a dia de trabalho. Bora lá. Eu tenho aqui no meu Manager Studio, eu criei aqui algumas instâncias, tá? Dentro dessa mesma máquina. Eu tenho aqui 3 instâncias diferentes, né? Então, eu tenho o meu ambiente local, esse carinha aqui. Eu tenho uma instância chamada WebSTG01 e eu tenho uma outra instância chamada SQL Express. Então, eu tenho 3 instâncias instaladas. São como se fossem 3 servidores diferentes. Aqui eu estou dando exemplo de 3, mas poderiam ser 5, 10, 50, 100, não faz diferença, tá? E a ideia dos servidores registrados é exatamente esse. Quando você tem mais de um ambiente ou quando você trabalha com mais de uma database, que às vezes tem estruturas parecidas, e aí você corre o risco de executar comandos em locais errados, e também para produtividade, para você não ter que ficar sempre conectando em ambientes diferentes quando você precisa, tá? Então, como que esse cara funciona? Aqui em cima, dentro da guia de View, tá? Então, se você vir aqui no SQL, dentro dessa guiazinha aqui chamada View, você vai ter uma opção, a gente clicar aqui, chamada Registered Servers. Para vocês, isso aqui possivelmente, se vocês tiverem instalado em inglês, vai estar assim, igual ao meu, ou pode estar servidores registrados, né? Se vocês estiverem em português, vai estar servidores registrados. Também tem uma teclazinha de atalho aqui, ó, Ctrl+Alt+G, você também consegue abrir essa tela e habilitar esses carinhas aqui. Então, vou aqui em View, vou clicar aqui em Registered Servers, servidores registrados, e ele vai abrir aqui em cima para a gente, ó, essa guia aqui, tá? O que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de marcar esse cara aqui no Object Explorer para ocultar. E aí eu ficar com esse espaço aqui, para mim, todo livre, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou ocultar, e agora eu já tenho esse espaço aqui para gente todo livre. Se você vier aqui, você vai ver que eu tenho aqui uma máquina conectada, e eu tenho aqui uma conta no Cloud também, no Azure Cloud, que é um servidor que eu tenho, que eu faço alguns testes, tá? O que interessa para a gente? Isso aqui vai estar o local que você vai estar conectado atualmente, seu ambiente local, né? O que não tem nenhuma instância. Mas imagina que você tem vários servidores, você tem várias instâncias e você quer
conectar isso de uma maneira mais fácil, identificar em qual que você está de uma maneira mais fácil. O que normalmente eu faço aqui? Dentro aqui dessa opçãozinha aqui, ó, Local Server Groups, ou seja, são servidores, grupo de servidores locais, eu costumo criar pastas para que eu organize isso. Então, antigamente, quando eu trabalhava como consultor de várias empresas que utilizavam o mesmo RP e tinham a mesma estrutura de bases, eu criava aqui uma pasta para cada empresa e dentro de cada empresa eu criava a conexão de produção, a conexão de desenvolvimento, para que eu conseguisse conectar e identificar facilmente essas empresas, porque era muito comum você conectar em uma empresa e aí você precisa executar um comando de teste e aí por acaso você executava em outra. Então isso podia acontecer muito. Então, como que eu resolvi isso? Criando os servidores registrados. E aí, para a gente criar essas pastazinhas, eu vou vir aqui com o botão direito do mouse e eu vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, New Server Group. Ou seja, eu estou criando um novo servidor, um novo grupo de servidor. Então, eu vou vir aqui com o botão direito, New Server Group. Cliquei aqui, ele vai me abrir aqui uma opção onde ele vai pedir o nome do meu grupo. Então, imagina, eu vou colocar aqui que o nome do meu grupo vai ser Dev. Vou colocar aqui Development. Não vou botar só Dev mesmo. Dev, eu posso botar uma descrição aqui, grupo para ambiente de desenvolvimento. Você pode colocar qualquer nome, se for cliente, você pode botar o nome do cliente. Se for uma database específica, você pode colocar, enfim. O nome fica à sua escolha, tá? Eu coloquei Dev aqui e vou dar um OK. Quando eu criei esse cara, você vai ver que já apareceu uma pastazinha nova aqui de Dev, ó. E eu vou criar outro aqui, ó. Vou vir aqui, New Server Group, vou colocar aqui como STG, de Stage. Inclusive esse aqui, eu vou vir dar um Properties e vou colocar Dev tudo em letras maiúsculas. E aí eu vou vir aqui, New Server Group, e vou colocar PRD de produção. Então agora eu já tenho 3 pastas, Dev, Prod e Stage, tá? Se você quiser ordenar isso aqui, por exemplo, você pode vir aqui e colocar um número, também não tem problema. Então 0 Dev, eu vou colocar aqui para ficar ordenado certinho, 1 em Stage e 2 em produção. Então aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? E aí agora, dentro de cada um desses grupos, dentro de cada uma dessas pastas, né, eu posso criar as minhas conexões. E como que eu faço para criar essas conexões? Se eu vim aqui, por exemplo, em Dev, eu vou vir com o botão direito, e aí você vai ver que nós temos a opção de New Server Registration, ou seja, eu quero registrar um novo servidor. Aonde? Dentro desse meu grupo aqui que foi criado, desse Dev aqui, tá? Então, eu vou com o botão direito, New Server Registration, e aí vai aparecer uma caixazinha aqui para a gente conseguir informar o que a gente quer, como que a gente quer conectar, né? A primeira opção é o Server Name, é o nome do servidor. Mesmo jeito que você conecta no Management Studio, né? Você coloca lá o endereço do servidor, você vai pôr aqui, é como se você estivesse fazendo uma conexão dentro do Management Studio. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, por exemplo, esse aqui, que é meu ambiente local, sem nenhuma instância default. A autenticação, vou deixar a autenticação do Windows, mas da mesma forma que o SSMS, você pode escolher outros tipos de autenticação. Eu vou deixar a autenticação do Windows. E aqui embaixo é muito legal, porque você pode dar outro nome, por exemplo, para esse servidor. Então, aqui está IC1096. Eu posso vir aqui e posso colocar SRV Dev 001. Então, eu posso dar o nome que eu quiser aqui para essa conexão, tá? Posso colocar uma descrição também na conexão. Vou testar aqui minha conexão. Deu que a conexão foi feita com sucesso. E aí, outra opção que eu tenho é vir aqui na Connection Properties. E aqui é uma das partes que eu acho mais interessantes desse servidor registrado. A primeira coisa é que eu posso escolher qual que é a database default que eu vou conectar. É muito comum, se você trabalha com SSMS, quando você dá uma new query, por exemplo, em uma database, ele te jogar para o banco de dados master, se o teu usuário não tiver configurado para abrir uma database específica, tá? E às vezes isso é chato, porque você tem que botar o use na sua query,
ou você tem que ir lá em cima e clicar na opção para mudar a database. E aqui, quando você cria o servidor registrado, você já tem essa opção de escolher qual que é a database default que você quer conectar, tá? Então, isso sobrepõe-se até a configuração que está o usuário, desde que você, obviamente, tenha permissão para conectar nessa database, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou escolher que toda vida que eu conectar, e aí, só para mostrar para vocês, a gente vem aqui, vem em Browse Server, ele vai perguntar aqui se eu quero pesquisar aqui as databases, e ele vai me mostrar todas as databases que tem aqui, por exemplo, dentro desse servidor, dessa instância que eu coloquei. Eu vou escolher, por exemplo, que nesse caso eu quero conectar aqui nessa AdventureWorks 2022. Então, sempre quando eu der uma new query, o padrão vai ser que o AdventureWorks 2022. E aí, o que eu acho mais interessante e que assim vai te ajudar muito a identificar quando você está executando uma query em um determinado servidor, quando você está executando uma query em outro servidor, é esse carinha aqui, ó, essa opção. Muita atenção para essa opção aqui, ó. Use Custom Color. Ou seja, você vai poder definir a cor que você quer para aquela conexão. Então, toda vez que você der uma new query, eu vou mostrar para vocês, você vai ver essa cor na barrazinha lá embaixo, entendeu? Então, isso vai te ajudar muito. Então, normalmente, como é que eu faço? Eu venho aqui e no meu ambiente de dev, eu coloco, sei lá, eu coloco um azulzinho aqui, ó. Por exemplo, esse azul aqui. Vou pôr esse azul. Vou dar um save e agora já apareceu aqui o meu servidor, certo? Vocês podem observar que o meu servidorzinho já apareceu aqui do lado, né? Então, se eu clicar nele e dar um new query, por exemplo, eu já consigo, ó, ver que aqui embaixo, ó, repara que aqui embaixo, nessa barrazinha aqui de baixo, ela já ficou azul. Então, agora, toda vez que você vê azul, eu já sei que eu estou no meu ambiente de desenvolvimento. Então, aqui é tranquilo executar comando, que eu não vou ter muito impacto com produção, tá? E isso pode ser também para databases específicas. Cada database você tem uma cor, por exemplo, tá bom? E aqui você já consegue identificar. E você pode reparar também, ó, que eu já caí aqui dentro dessa database, que foi a database que a gente configurou lá nos servidores registrados, como AdventureWorks 2022, tá bom? Dentro desse mesmo grupo, eu posso ter várias conexões, eu posso ter várias instâncias. Inclusive, eu posso ter a mesma instância para outra database. Então, eu posso vir aqui no Dev, por exemplo, criar um novo servidor registrado. Vou vir aqui dizer que a minha conexão é a mesma, IC19, mesma autenticação. E o nome aqui vai ser srv-dev-dw, certo? E aqui no DW, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, por exemplo, o AdventureWorks DW 2022, que é outra database. Então, essa é a database aqui, tá? Vou escolher outra cor para esse cara. Vou colocar, sei lá, esse azul aqui, ó. E vou dar um save. Agora, ó, a gente já tem dois. Se eu conecto nessa de baixo, o meu banco de dados default vai ser o AdventureWorks 2022, como está aqui em cima, certo? Ó, aqui em cima. E aqui embaixo, a minha corzinha da barra já mudou para aquele azul que eu configurei, tá bom? Lembrando que isso não vai evitar de você mudar a database. Você pode vir aqui, por exemplo, e pôr um Use AdventureWorks 2022. Isso vai funcionar, não tem nenhum problema, tá? Assim como você pode vir aqui e mudar também, tá certo? Então, isso não interfere que você faça alteração no banco. Isso apenas vai facilitar para que você conecte a database certa e para que você tenha uma visão melhor de onde você conectou. Mas, por exemplo, se eu mudo aqui para o AdventureWorks 2022, a minha corzinha aqui da barra continua a mesma, tá? Então, atenção para esse ponto, tá certo? E aí, o que normalmente eu faço? Eu crio esses caras e eu vou criando, por exemplo, em Stage. Eu vou vir aqui em Stage. Deixa eu vir aqui em Stage. New Server Registered. Então, vou criar aqui um novo servidor. Vou vir aqui nessa conexão. É outra conexão. Vou colocar aqui que é o meu SRV-STG-001. Vou vir aqui e vou definir, por exemplo, um banco de dados default. Se eu não quiser definir, não tem problema. Isso vai para o banco de dados default que tiver o seu usuário. E eu vou definir uma cor. Vou colocar aqui esteja, já vou colocar aqui um laranjazinho aqui, ó. Para a gente já começar a ter um pouquinho mais de atenção. Então, save,
criou, se eu vier uma new query aqui, ó, você vai ver que ele já vai para a database que foi configurada, que é a developer, e ele já vem na cozinha laranja aqui embaixo. E em produção, eu posso vir aqui também, new server registrated, vou vir aqui, vou escolher que eu quero, por exemplo, esse Express, é só um exemplo, vou colocar aqui srv-prd-001, vou vir aqui nas Connection Properties, vou deixar default aqui para vocês verem, e vou colocar esse cara vermelho aqui, para me ter atenção quando eu for executar qualquer coisa aqui. Então, quando eu der um new query aqui, você vai ver que vai estar vermelho aqui embaixo, e aqui ele já me jogou para o master, que é o default que esse usuário está configurado, tá? Então é assim que você usa os servidores registrados. Outro ponto super importante, imagina que eu estou nesse servidor e eu quero expandir, por exemplo, as tabelas, as procedures, eu quero ver o que tem de objeto desse servidor. É muito comum a gente fazer isso também. Quando você dá um duplo clique nele, ele já vai abrir esse servidor bem aqui, tá? Então, se eu desconectar de todos aqui, olha só, vou desconectar de todos, vou aqui em Registered Server, já está me mostrando aqui, e aí, por exemplo, vou clicar aqui no Dev001, cliquei 2 vezes nele, ele já vai me expandir aqui as conexões do Dev001. Desconectei, por exemplo, fui aqui em View os servidores registrados, que eu posso, inclusive, fixar esse cara aqui nesse pinho aqui do lado, eu posso ocultar ou eu posso fixar, certo? E aí eu quero conectar, por exemplo, em stage. Então, se eu clicar 2 vezes aqui, ele já vai abrir a minha conexão, tá certo? Outra coisa importante, é muito comum a gente formatar a máquina, né? Então, é muito comum, imagina você tem 20, 30 conexões, e toda vez que você formata a máquina, você precisa configurar esses caras de novo. Não é necessário. Se a gente vier aqui, por exemplo, dentro dos servidores registrados, eu consigo vir aqui com o botão direito, dentro de Tasks, e eu consigo exportar esses carinhas aqui, tá? Então, se eu vier aqui em Export, eu consigo definir para onde eu quero e exportar todas as minhas conexões. Então, se eu formatar minha máquina, ou se eu mudar de máquina e eu quiser importar essas conexões de novo, eu só venho aqui, salvo esse arquivozinho, venho aqui no local Server Groups, Tasks, Import. E aí eu vou escolher onde que está esse arquivo, para onde que eu quero importar, e eu dou um OK e ele vai importar todas as suas conexões, tá? Então é assim que eu trabalho com servidores registrados dentro da minha máquina. Agora é contigo, deixa aqui embaixo nos comentários se você já conheceu essa opção de servidores registrados. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nada que eu posto aqui semanalmente. Com as notificações ativadas, vai ficar muito mais fácil de você saber tudo que eu estou trazendo aqui. Combinado? Por hoje é só, galera. Valeu, abraço, fui!